Enquanto Simon pensava nas habilidades de Ken, seu jogador gritou que outro ataque estava vindo em sua direção. Eles decidiram que eram jogadores, então começaram a se perguntar de onde eles vieram daqui, porque eram os únicos na masmorra. O homem disse que lhes daria algum tempo para que pudessem se preparar e pegou seu arco. A habilidade de tiro múltiplo do caçador silencioso foi usada. Mas quando as flechas atingiram seus alvos, elas simplesmente voaram. O homem ficou surpreso com os chutes, mas eles passaram direto. Ele ainda achava que eram apenas jogadores. Mas em vez dos jogadores, soldados esqueletos, e não pessoas, saíram correndo de suas capas em direção a OS jogadores. O jogador reagiu rapidamente e saltou quando o guerreiro esqueleto brandiu sua espada contra ele. Ele teve sorte e só recebeu um arranhão, mas ficou surpreso ao ver que os guerreiros esqueletos eram tão ágeis. Uma nova batalha de jogadores com guerreiros esqueletos começou. O jogador estava com raiva porque os guerreiros esqueletos estavam atacando a queima-roupa, pois não precisavam se preocupar em serem feridos. Ele nunca tinha ouvido falar de guerreiros esqueletos que lutavam usando suas mentes. A habilidade de corte de luz sagrada do carrasco foi usada. Simon foi rapidamente capaz de derrotar o guerreiro esqueleto, legal para dizer o mínimo. Ele percebeu que os guerreiros esqueletos copiam os movimentos de seu mestre. É estranho que ninguém mais tenha entendido isso. Ao observar as habilidades dos guerreiros esqueletos, Simon tem uma ideia das habilidades de seu invocador. Simon pensou que nada de bom resultaria disso enquanto observava a batalha. Ele novamente ajudou um de seus subordinados cortando o guerreiro esqueleto ao meio. Simon gritou para seus homens que eles não deveriam relaxar, pensando que eram apenas guerreiros esqueletos, e ordenou que os tratassem como jogadores e usassem seu poder. E mirando em locais desprotegidos por armaduras, o jogador ouviu seu capitão e aceitou todos os comentários. Então ele correu para a batalha e gritou para os outros jogadores se concentrarem nos pontos fracos da armadura. Ao alcançar um dos esqueletos dos guerreiros, ele cortou-lhe a perna. Os jogadores começaram a derrubar os guerreiros esqueletos, um após o outro, em seus pontos fracos. Enquanto seus subordinados lutavam, Simon correu para dentro da batalha porque sentiu que Ken estava escondido em algum lugar aqui. Ele queria negociar com o dono e então a luta pararia imediatamente. Assim que ele pensou sobre isso, a figura de um homem apareceu na sua frente, e ele decidiu que o havia encontrado. Virando-se, ele voou até a figura com uma velocidade incrível. Ele cortou a figura ao meio e se virou para verificar tudo. Mas Ken apareceu na frente dele usando sua máscara alienígena e sua máscara de caveira. Simon pensou que já o tinha visto antes, e lembrou que foi ele o jogador que matou a cobra-agulha. Justamente quando o jogador pensou que restavam apenas 2 guerreiros esqueletos, ele notou seu capitão ao lado de outro homem. O jogador é loiro com uma máscara de caveira no rosto. Ele também o reconheceu como o caçador de cobras-agulhas. Ele estava em dúvida porque pensava que este jogador tinha relações amigáveis com sua guilda Messias. Ken se virou e decidiu que era hora de colocar a segunda parte do plano em ação. E com seus guerreiros esqueletos restantes, ele fugiu para a floresta. Simon pensou que queria desgastá-los e lembrou que ele era um necromante, e se lhe dessem tempo, ele perderia a vantagem. O jogador gritou que haviam perdido 4, tinham que pegá-lo. Mas Simon disse que não fariam isso até que soubessem suas intenções, e mandou que todos esperassem. Mas aquele jogador não o ouviu e correu, chamando Ken de fraco. E Simon pensou que se eles agissem de acordo com as regras, então quando ele perdesse seus bonecos, eles deveriam tê-lo perseguido. Mas ele pensou, e se de repente ele tivesse mais do que apenas habilidades de invocação quando seu subordinado entrasse na floresta? Ele gritou para aquele jogador que era uma armadilha e ordenou que ele voltasse. E então houve uma explosão da floresta. A habilidade do enviado do submundo para explodir cadáveres foi usada. E após a explosão, toda a área foi envolvida por uma fumaça sinistra. Simon ordenou que seus jogadores estivessem preparados, porque eles não sabem o que vai acontecer a seguir. Quantos problemas ele terá por causa de Ken? Da fumaça apareceu o cara que correu atrás de Ken, ainda vivo, embora ferido. Antes que pudesse terminar de dizer que sentia muito por ter desobedecido ao seu líder, ele começou a tossir sangue. Simon notou que o sangue do cara era preto. Acho que ele percebeu que estava envenenado. Um médico correu até ele vindo da fumaça e gritou que ele não deveria se mover e que o curaria. Mas Simon o deteve assim que ele veio correndo e disse que já era tarde demais, pois a cor do seu sangue havia mudado completamente. O cara caiu de joelhos e em pânico começou a dizer que estava bem, porque era só veneno e pediu ajuda. O quadro estava realmente horrível. Histérico, o cara se levantou e correu em direção ao médico, gritando que não queria morrer aqui. Mas quando o alcançou, Simão sacou a espada e cortou-o cruelmente, embora ele teria morrido de dor se tivesse veneno. Simon pensou que não foi dito que esse cara estava usando veneno, mas ele ainda usou e foi tão mortal que o jogador morreu imediatamente. Ele se perguntou por que não usou esse veneno mortal desde o início. E então ele percebeu e se virou.
vendo que todos os jogadores já estavam feridos. Um jogador disse que devido à explosão, não percebeu que a névoa estava vermelha escura e não desapareceu. E Simon ativou seu anel Lancelot. O anel de Lancelot ativa alta resistência ao envenenamento do sangue. Então ele gritou para que todos se afastassem da névoa, porque ela está envenenada. O jogador disse que não sentiu veneno, mas sem terminar foi envenenado. Sua saúde diminuiria gradativamente devido ao efeito do veneno. Então todos os jogadores começaram a tossir e caíram de joelhos. Simon percebeu que todos estavam envenenados e que era exatamente isso que ele queria. Ele queria que a névoa venenosa privasse Simon e seus subordinados de proteção. Enquanto ele pensava sobre isso, um enorme guerreiro esqueleto apareceu por trás. Simon saltou rapidamente para longe, mas o esqueleto passou por ele em direção a seus jogadores. Ele também percebeu que não era seu alvo, mas sim seus subordinados. Enquanto Simon estava distraído com esse guerreiro esqueleto, Ken correu silenciosamente até ele. É claro que Simon foi capaz de repelir seu ataque e eles pularam juntos para o lado. Ele recebeu uma notificação de seu patrono, o Carrasco da Luz Sagrada ficou interessado nesta batalha. E Ken percebeu que Simon conseguiu acertá-lo naquele momento, claro. O mensageiro do submundo também se interessou por essa batalha. Ken, como ele esperava, percebeu que seu nível era muito diferente do de Yang. Ele queria distraí-lo e derrotá-lo com um golpe. Ele pensou que se não tomasse cuidado, ele próprio poderia morrer, e ativou os colares de Gawain, a bênção do sol. Desta vez seria difícil para ele vencer. Enquanto isso, no escritório de Ovan, a secretária Lee relatou que conseguiu rastrear a localização de Ken. Como previram, ele foi para aquela masmorra. E Ovan percebeu que foi lá para se livrar de Simon. Se isso significasse que ele tinha como alvo a Guilda do Messias, Ovan decidiu que Ken seria um bom aliado. Claro, se ele voltar vivo de lá e mandar a secretária começar a se preparar. O que o secretário trabalhou durante muitos meses foi o poder do faraó. Todos os subordinados de Simon estavam mortos e caídos no chão. E Ken caiu no chão enquanto Simon destruía outro guerreiro esqueleto. Acho que deveríamos começar a nos preocupar. Depois de matar o último esqueleto, Simon disse que agora eles eram os únicos que restavam e perguntou se ele havia terminado seus truques. Ken parecia terrivelmente cansado. Mesmo tendo aplicado todos os efeitos da bênção do sol em si mesmo, ainda havia uma enorme diferença entre ele e Simon. Simon era mais forte do que Ken lembrava. A situação era terrível. Ken já estava no seu limite enquanto Simon ainda estava de pé. Ele percebeu que estava confiante demais quando decidiu que estava pronto para enfrentar Simon. Ken já havia se machucado diversas vezes. Simon admitiu que foi o primeiro com quem teve de lidar e disse que ele próprio percebeu que havia perdido muito sangue e que lhe restava pouco. Ele foi envenenado novamente, mas, graças ao anel, ele conseguiu resistir ao veneno. O próprio Simon sabia que se não fosse pelo anel, ele já estaria morto há muito tempo, assim como seus subordinados. Simon continuou a se aproximar de Ken com confiança, que entendeu que se perdesse mais sangue, morreria. Aproximando-se de Ken e erguendo sua espada, ele se despediu dele. Pela primeira vez, Ken estava em uma situação tão difícil. Ken observou Simon levantar a espada sem saber o que fazer. Felizmente, Ken se lembrou do que Vincent havia lhe contado. Já que o sangue que corria em suas veias era venenoso, eles não seriam capazes de fazer uma cirurgia ou transfusão adequada se ele estivesse mortalmente ferido. O secretário Kim trouxe o envelope e disse que o chefe o havia preparado especialmente para ele. Vincent disse que pode ser inútil quando ele ficar mais forte, mas até então, ela deve salvar a vida dele pelo menos uma vez. Ken lembrou-se do envelope que lhe deu. Nunca fiquei tão feliz com Vincent. Então Ken pulou em cima de Simon. Aparentemente ele tinha inventado alguma coisa. Simon achou que esse desgraçado estava lutando até o fim. Claro que todo mundo quer viver. Ken estendeu a mão para o estômago de Simon e a habilidade de absorção de sangue do enviado do submundo foi usada. Depois disso, Simon voou na direção oposta, mas assim como Ken, os dois caíram no chão. Simon estava sangrando muito e todas as suas estatísticas foram drasticamente reduzidas. Ken sentou-se no chão e recuperou 5% de sua saúde. Melhor do que nada, e seu sangramento parou. Ele então se levantou e caminhou em direção a Simon e pediu que alguém como ele conhecesse a verdadeira natureza de Lei. Então por que ele ainda está obedecendo a esse bastardo? Simon riu e perguntou se esse era o motivo do ataque, e disse que embora todos digam que o mundo enlouqueceu, isso está longe de ser verdade. Para quem tem poder, os jogadores, governar o mundo, isso é justiça. Terminar o jogo de forma estúpida, essa é a lei da natureza, disse Simon. Ken tirou o anel de Lancelot e o efeito do anel desapareceu. Simon foi envenenado, e sua resistência foi drasticamente reduzida devido ao sangramento intenso. Justiça! As leis da natureza